Estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, os que se encontram aqui conosco na Igreja Matriz, você que também celebra conosco por meio das nossas mídias, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor realiza essa pergunta de um modo muito pessoal, nesta liturgia a cada um de nós. A nossa fé não é uma fé individual, nós a vivemos em comunidade, mas o encontro com Jesus acontece de modo pessoal. O encontro da palavra com o coração de cada um, cada uma, acontece de modo muito único e muito pessoal. Por isso o Senhor, ao distribuir essa pergunta na Assembleia, dirige-a a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Naturalmente, Jesus se encontrava a caminho com os seus discípulos. Os discípulos já conheciam Jesus fazia algum tempo, não era a primeira vez que estavam com o Mestre, já tinham sido chamados, já tinham visto muitos milagres, ouvido muito Jesus falar, conviviam com Ele. Mas por que, nessa altura do caminho, Jesus nos perguntar: e para você, quem sou eu? Porque Jesus sabia que os discípulos ainda não o conheciam de fato. Olhavam para Jesus de fora. Não sabiam ainda a sua identidade. Não sabiam ainda qual era o verdadeiro sentido da sua missão. Por isso Jesus lhes pergunta, nesse momento. E o Papa Francisco, mais cedo, lá em Budapeste, que é a capital da Hungria, em visita àquele país, pregava ao povo dizendo que esta pergunta de Jesus se deve à necessidade de que cada seguidor dele, de Jesus, passe da admiração para a imitação. Não é suficiente admirar o Senhor de fora. Não é suficiente ver o Senhor realizando as suas obras. Não é suficiente apenas ouvir. É necessário passar da admiração à imitação. São Tiago, na segunda leitura, nos recorda que uma fé só de admiração é uma fé morta. A fé de Jesus e em Jesus se dá na imitação dele. Imitação de Jesus com o nosso viver. E é por isso que ele não quer de nós respostas prontas. Não quer saber de você o que você ouviu falar dele aqui ou acolá, ou o que o mundo fala. Para ele a pergunta mais fundamental, mais essencial é: e para você, quem sou eu na sua vida? Você crê em mim? Você confia em mim? Você me conhece? Sabe quem eu sou? E a nossa melhor resposta não é dada em palavras, é dada em vida. Pedro, a partir dessa pergunta do Senhor, representando, claro, a comunidade dos apóstolos, já responde logo a Jesus: tu és o Messias. Uma resposta bonita, carregada de verdade, mas nos surpreende que logo depois de Pedro responder, Jesus os proíbe de dizer sobre ele por aí afora, né? Pedro não estava errado, mas Jesus lhes proíbe de divulgarem a sua identidade. Por que será? Porque ele era sim o Messias, o ungido de Deus, mas não aquele Messias que eles compreendiam, não aquele tipo de Messias que eles tinham no seu pensamento, não aquele Messias que os homens tinham construído.
Ele não era aquele construído por homens, mas sim o Messias de Deus. E é por isso que agora ele vai apresentar-lhes que tipo de Messias é ele. E fala-lhes abertamente da cruz, da morte, do caminho duro que ele terá que percorrer. Ressuscitará sim, será um Messias glorioso sim, mas o seu caminho passará pela cruz, passará pela vergonha. E essa era a parte mais difícil dos discípulos aceitarem e compreenderem, que para ressuscitar é preciso morrer, que para se converter é preciso morrer, que para ser santo é preciso morrer, que para seguir Jesus é preciso renunciar a si mesmo, né? A ressurreição gloriosa é prometida a todos, mas o caminho até ela é a cruz. E o poder de Jesus estava na humildade do servo crucificado. O seu poder não estava em uma grande autoridade vinda dos homens ou dada pelos homens. Se queria um Messias poderoso, Jesus lhes apresenta que o seu poder estava na humildade do servo crucificado. Se queriam um Messias cheio de riquezas, Jesus lhes apresenta que a sua maior riqueza era a sua liberdade, o seu despojamento total, a sua pobreza de si mesmo. Se queriam um Messias famoso, Jesus lhes apresenta que a sua fama estava na vergonha e no desprezo diante dos poderosos deste mundo. Se queriam um Messias cheio de sucesso, o seu maior sucesso era o amor sem medidas. Quando Pedro ouviu isso, ficou desgostoso da vida. Pensou: poxa vida, até hoje eu não entendi nada. Deve ter alguma coisa errada aí. E por isso chama Jesus à parte. Mestre, vem cá. Espera aí, esse negócio não está certo não. Não está certo, né? Fica indignado com Jesus, repreende Jesus. E aí, vocês podem imaginar Jesus caminhando à frente dos seus discípulos. Na hora que Pedro o puxa para o canto, repreendendo-o por causa do ensinamento sobre a cruz, Jesus agora volta o seu olhar para trás. Se volta para os discípulos, dá uma olhada em todos os discípulos, olha para Pedro e derruba Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Estás pensando como os homens e não como Deus, né? A conversa fica tensa entre Jesus, Pedro e os seus discípulos. Afasta-te de mim, tu não pensas como Deus. Frei Raniero Cantalamessa, que é pregador da Casa Pontifícia do Santo Padre, tem uma reflexão muito bonita que diz assim: para Deus não custaria muito fazer um grande espetáculo. Para Deus não seria difícil chegar, realizar a sua missão de um modo estrondoso. Para Ele basta um estalar de dedos, se assim pudéssemos dizer. Não custaria para Deus muito agir assim. Ele é sim todo-poderoso, poderia agir assim, mas para Ele não custaria muito. Para Ele custa muito mais, custa muito poder se esconder. Para Deus é muito mais difícil se esconder, custa muito mais poder do que se mostrar. O escondimento de quem é onipotente, o escondimento, se fazer pequeno e desprezível aquele que é infinito, aquele que é acima de tudo e de todos. O quanto custa para o Senhor Todo-Poderoso se humilhar e se esconder. Ele se sacrifica a si mesmo sem reservas, né?
Eis o modo de pensar de Deus, diferente do modo dos homens. Afasta-te de mim, Satanás. É a repreensão que Jesus dirige a Pedro e aos demais. Por quê? O Senhor está nos livrando e libertando e nos ajudando a vencer uma das maiores tentações do nosso coração humano. Qual é? Diante da cruz, a nossa tentação é fugir. Diante do sofrimento, diante das dificuldades, a tentação que perpassa o coração de todos nós é fugir, é não querer, não querer. Quando a cruz se apresenta a nós queremos a primeiro momento fugir, como Pedro, puxa Jesus ao canto e fala, peraí, não é assim não, não pode ser assim, né? E aí Jesus, isso é o seu lado humano que está falando, não é de Deus, não é de Deus, porque Deus abraça a cruz, né? E nós temos a tentação em fugir dela. Por isso hoje é dia de pedir ao Senhor, para nos libertar da tentação de buscar um Jesus sem cruz. Tentação de buscar um Jesus sem cruz. E especialmente nos momentos mais desafiadores da vida, nós temos a tentação de colocar Jesus no canto, como Pedro. Fica aqui no cantinho e me deixe caminhar. Me deixe buscar outro lado, me deixe buscar outra solução. Me deixa aí na frente. E Jesus fica ali no cantinho do nosso coração, né? Livrai-nos, Senhor, da tentação de te buscar sem a sua cruz. Buscar Jesus sem a cruz significa querer um Jesus que não nos pede conversão. Querer um Jesus que não nos pede sacrifício. Querer Jesus que não nos pede doação de vida. Um Jesus água com açúcar. Um Jesus, em nosso linguajar moderno, light. Jesus light. Jesus anestésico. Um Jesus da lei do menor esforço. E hoje nós pouco a pouco vamos sendo acostumados, mal acostumados, à lei do menor esforço. Tudo pronto, tudo imediato, tudo instantâneo. Instantâneo. 3 minutos no micro-ondas, está tudo pronto e tudo resolvido. E achamos que a nossa fé também é assim. A nossa conversão e o seguimento do Senhor também é assim. Queremos tudo pronto e que não nos custe esforço e não nos custe nada. E trazemos isso para a religião também. Por isso, não nos assusta igrejas com propostas fáceis e agradáveis serem cheias. Ninguém quer ouvir falar da cruz. Ninguém quer ouvir falar do sofrimento. Me ofereça uma boa proposta e eu vou na hora, principalmente se ela me deixa acomodado. Mas, irmãos e irmãs, esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Se algum dia lhe oferecerem um Jesus sem cruz, fácil demais, sai correndo que é coisa de Satanás. Se um dia lhe oferecerem uma fé sem sacrifício, sai correndo que é ilusão. E o próprio demônio é muito esperto nessas artimanhas e se faz passar por Deus, se faz passar por homens de fé para iludir o nosso coração. Se alguém um dia te prometer uma vida fácil demais, um casamento fácil demais, que não tenha dificuldades, uma profissão fácil demais, que não tenha esforço, que não exige doação, sai correndo e toma cuidado. Toma cuidado. Porque se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que entender que esse discipulado me pedirá a vida. Me pedirá a vida. E diante da cruz, cuida para não desistir. Cuida para não desanimar, né? O profeta Isaías hoje nos fala de um modo tão bonito. Quem está à sua frente é Jesus.
É nosso Senhor, o auxiliador de todas as horas. Por isso encha o seu coração de ânimo. Ele que vai à frente, Ele que se fez para nós caminho. O nosso Jesus, por fim, irmãos e irmãs, assim nos diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Se perguntamos Jesus, por fim, quem é Deus? Poderíamos ser ousados. Ele não começou nos perguntando quem sou eu para você? Vamos devolver a pergunta para ele. E quem é o Senhor então? Quem é Deus? Quem é esse Deus que o Senhor está nos mostrando? Ele não vai falar com você. Vai te mostrar a cruz. Esse é Deus. Você olha para a cruz, você não escuta nada. Você vê os cravos nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Se você perguntar a Jesus quem é este Deus, Ele te mostra a Eucaristia. Você se coloca diante da Eucaristia, você não vai escutar nada. Na cruz há silêncio, na Eucaristia há silêncio. É a discrição de Deus, o escondimento de Deus, que ama assim, se dando totalmente por amor. Não ama com palavras, ama com a vida. E é tão paradoxal que no alto da cruz, quando Jesus silencia porque está morto, é a hora que o amor fala mais alto. É a hora que a humanidade compreende o maior gesto de amor. É a hora que Jesus se cala na cruz. Significa, deu tudo a vida. E ali morre. É a hora que o amor grita. Grita para romper a nossa surdez e a dureza do nosso coração. Jesus não ama com discursos, ama com a vida. E hoje Ele nos pergunta: e você? O quanto você me ama? Dê a Ele a sua vida em resposta. Vamos dar a Ele a nossa vida em resposta. Deixe-o ser o seu caminho. Eis a melhor resposta: dar a vida. Se Ele te perguntar o quanto você me ama, responda: eu desejo, Senhor, te entregar a minha vida, porque eu sei que quando eu a entregar, eu a ganharei plenamente, porque ela será me devolvida pelas tuas mãos e pelo teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.